pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre solubilidade ou coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que uma substância pode se dissolver em um líquido. Dentro da solubilidade, nós temos classificações de 3 jeitos de solúvel: aquele que é solúvel, pouco solúvel ou insolúvel. As substâncias solúveis são aquelas que se dissolvem por completo quando estão em contato com o solvente. As substâncias pouco solúveis são aquelas que se dissolvem, porém demoram um pouco mais de tempo ou necessitam de fatores externos para que ocorra a total dissolução. E por fim, as substâncias insolúveis, que são aquelas que não dissolvem de maneira alguma no solvente. Falando nisso, nós temos o coeficiente de solubilidade, que nada mais é que a capacidade máxima que um soluto tem que dissolver em um solvente. Ou seja, em 100 ml de água, quanto que comporta a dissolução de sal? 30 gramas, 40 gramas. Se for 30 gramas, é o máximo que aquela quantidade de água consegue se dissolver. O restante vai se formar um precipitado. Portanto, da quantidade de soluto é necessário para saturar uma quantidade padrão de solvente e uma determinada condição. E nós temos duas condições que podem influenciar a solubilidade desse produto. Primeiro é a quantidade de soluto no solvente. Quanto maior a quantidade de soluto no solvente, mais difícil vai ficar a sua solubilidade. Outro fator é a temperatura. Existem alguns solventes que, quando aquecidos, proporcionam uma maior quantidade de dissolução do soluto. Então, como que ficaria a nossa questão de solução? Solução nada mais é do que o soluto mais o solvente. A nossa equação vai ficar M igual a M1 mais M2. Dentro das classificações de soluções, nós temos a solução insaturada, que é aquela onde tem uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade. Temos a solução saturada, que é a quantidade exata do coeficiente de solubilidade, ou seja, vai dissolver exatamente aquela quantidade dentro do solvente. E por último, nós temos a supersaturada, que é quando você acrescenta soluto a mais do que o solvente consegue dissolver. Ele vai se dissolver uma quantidade, o restante vai formar um corpo de fundo, tá? Chamado-se precipitado. Aqui estão algumas demonstrações de dados de solubilidade, podendo ser na forma de tabela ou de gráfico. E aí, vamos ver se a gente aprendeu? Temos aqui um exercício. Quais são as soluções aquosas que contêm uma única substância dissolvida e que pode apresentar corpo de fundo dessa substância? Lembrando, corpo de fundo, então ela está acima do que é permitido. Então, a alternativa D, somente as supersaturadas. Espero que tenham aprendido. Obrigada!